todos os dias chegam milhares de novas almas para uma nova existência, matriculadas que foram em mais uma série do curso terreno, um curso prático dos ensinamentos cristãos. Aqui, todos os dias, milhares de novas e não tão novas almas se despedem pelo fim do período existencial, se despedem pelo término da série que cursaram e retornam. Algumas almas retornam carregando na bagagem espiritual todas as virtudes conquistadas e estão então aptas para o mundo de regeneração. Algumas outras, embora tenham logrado progresso, voltam ainda com algumas pendências sobre algumas virtudes que não foi possível serem conquistadas, mas terão a oportunidade de aqui retornar para trabalhar em função dessa conquista. Outras almas voltam reprovadas, ficaram numa existência praticamente estacionadas, mas também terão a oportunidade de aqui retornar para fazerem o que não fizeram nesta. E ainda, nós temos aquelas almas que, infelizmente, após várias oportunidades, não lograram um passo em direção ao Cristo. Então voltam como exilados da Terra. Voltam para não mais voltar no planeta Terra. Irão para o mundo primitivo, onde terão a oportunidade de retomar a caminhada para o Cristo. E nós? Como é que nós estamos imaginando o nosso retorno? Estamos pensando sobre isso? Respeitando todas as opiniões contrárias, se estivermos pensando sobre isso, melhor parar e não pensar. Parece estranha essa colocação, mas não é. A volta é certa, assim como certo é o conteúdo da nossa bagagem espiritual, que será o nosso progresso ao longo da jornada, as nossas ações, as nossas realizações, os nossos erros. Então, nós temos que trabalhar, buscarmos a cada dia sermos melhores cristãos. E a nossa bagagem é consequência dessa nossa melhora no dia a dia. E para melhorarmos, a mensagem de hoje traz uma proposta que é trabalharmos algumas reflexões que em conjunto vão nos direcionar para um exemplo vivo, um exemplo real, que muito já nos ajudou e pode nos auxiliar bem mais. Tudo depende de quão perto nós vamos andar. E essa nossa reflexão vai começar na nossa origem, não na origem espiritual, mas na nossa origem nesta existência. Que nós aqui chegamos matriculados na melhor escola, a nossa família. O laboratório perfeito para os nossos primeiros ensaios de como viver em solidariedade junto aos nossos próximos. Vamos ter o melhor corpo docente nessa escola, que são os nossos pais, que foram preparados para nos receberem com amor, com carinho, nos cuidar, nos dar atenção, nos proteger e nos passar os primeiros ensinamentos que serão a base para todos os demais ensinamentos que a vida nos reserva. E teremos também a melhor turma nessa escola do planeta Terra. A melhor turma são todos os nossos demais familiares. Eu não queria nem falar, mas a sogra está no meio, né? Então, paciência, né? Então a sogra está no meio. Como estão os nossos amigos, os nossos colegas? Como estão todos aqueles que em algum momento os nossos caminhos se cruzarão e deixarão marcas felizes ou marcas não tão felizes? E principalmente todos aqueles com os quais carregamos alguma diversidade em pretérito, débito ou crédito, não importa, são pendências que nesta existência nós devemos resolver, devemos eliminar.
chegamos todos aqui envolvidos pelo manto do esquecimento, pelo bendito manto do esquecimento. No casulo materno, passamos pela metamorfose da máquina humana, cada um carregando o seu portfólio existencial, com todas as suas necessidades, com todos os seus débitos, com todos os seus atributos, as suas possibilidades. Ali, a nossa grade curricular, o nosso itinerário principal nesta vida. Tudo isso estampado, mapeado nas nossas vicissitudes terrenas. O sol, a lua e o sol se perseguem continuamente. O relógio é implacável. Implacável. E o vento, no tempo certo, na força precisa, vai ao sabor do rigor do sopro divino, abrindo e folheando esse nosso portfólio, parando na página certa, no tempo certo. E quando isso acontece, é porque a espiritualidade, no teatro da vida, preparou o palco para a nossa apresentação. Precisamos assumir o protagonismo. Como atrizes, como atores, como coadjuvantes, nós temos que fazer o nosso melhor. Se viemos em expiação, vamos reconhecer os erros, reparar os erros, recompensar pelos erros e nos comprometermos a não mais repeti-los. Se viemos em provação, vamos vencer desafios, obstáculos, independente de quem ou que os colocou à nossa frente. É preciso batalhar sempre. E como toda peça de teatro, meus queridos, tem um tempo. Nós precisamos aproveitar esse tempo. Porque não aproveitar significa esperar uma próxima oportunidade com certeza, mas que poderá ser numa próxima existência, travando o nosso desenvolvimento espiritual, a nossa evolução espiritual. Então não podemos perder tempo. E a vida vai, como quem quer contrariar um pouco o nosso portfólio e mostrando as portas largas, onde nós podemos enxergar aquela falsa promessa da riqueza, do sucesso, do status, das posses. E é uma falsa ilusão. Porque quando adentramos a essa porta, nós vamos perceber que aquela luz inicial era volátil e se apaga. Nós vamos perceber que aquele caminho que parecia reto é uma descida e pavimentada de forma escorregadia no orgulho, na vaidade, na ganância, arrogância, egoísmo. E se a descida é fácil, em algum momento nós vamos perceber que a vida não é uma eterna aventura, que na vida tem o amanhã. Então vamos ter que retornar. E aí, a subida num piso escorregadio vai exigir de nós muito mais força. Uma força que não estava prevista no nosso portfólio existencial. Mas nós sempre conseguimos. Mais hoje ou mais amanhã. A vida sempre nos dá a oportunidade de repensarmos, de olharmos para o nosso interior e nos perguntarmos: será que eu estou caminhando certo? Será que eu estou caminhando corretamente? A vida, ao mesmo tempo que ela dá essas oportunidades para que nós possamos chegar aqui, e chegamos todos para vencer, chegamos todos para evoluir. Ninguém, absolutamente ninguém, vem aqui para errar. Se erramos, é pelo nosso caminhar errado. Mas não que chegamos aqui com esse propósito. Se aqui chegamos em expiação, nós precisamos trabalhar a recuperação dos nossos erros. Se chegamos em provação, vamos trabalhar cada vez mais essa melhora. Mas existe uma situação em que aqui chegamos numa situação bem mais difícil, que é vencer a si mesmo, vencer a nós próprios. São irmãos
que em existência passada estiveram presos a vícios terríveis, a processos obsessórios, que os levaram a cometer atos extremos. Então é preciso resgatar. E todos aqueles que estão junto a nós, junto a esses irmãos, ou estão porque têm alguma culpa, porque em existência passada foram incentivadores do erro, foram omissos, foram cúmplices, e agora adquiriram uma parcela de culpa e estão aqui para o resgate, para auxiliar o irmão no resgate. Ou em provação, aqueles que no estágio evolutivo mais avançado estão na condição de aqui se doar em amor solidário, em cuidados, em atenção para esse irmão necessitado de uma forma mais difícil, de uma forma mais complicada. Brilhar na vida é difícil. Vamos pensar como brilhar na vida preso a um leito de dor, a uma cadeira de rodas, preso na ausência dos sentidos, a audição, a visão, preso sem os membros. E tem gente que brilha pela determinação, pela confiança em Deus e pelo reconhecimento de que aquilo não é um castigo de Deus, aquilo é uma bênção para a sua recuperação. Mas a vida que nos mostrou as portas largas, as portas estreitas, bem estreitas, quanto mais estreita, mais especial. Para passar por essas portas, é necessário estarmos de regimes absoluto dos bens materiais. Precisamos estar convictos em caminhar sem o peso do ódio, sem o peso do rancor, sem o peso da ira, da cobiça. Nós temos que adentrar conscientes de que vamos andar na esteira rolante da caridade, do amor, do perdão, porque assim é o caminho de Deus. Na porta estreita, a luz não se apaga, é a luz de Cristo. Na porta estreita, nós vamos andar pela estrada florida da planície da eternidade. Sorrisos, alegrias, não falsas, alegrias verdadeiras. E é isso que nós temos que buscar. E há algum tempo atrás, passou por uma dessas portas especiais um homem especial. Um homem que aqui chegou como especial, não por ser superior aos demais, não por ter sorte, não por ter nascido em uma família com recursos materiais, especial por ter conquistado em existências anteriores a condição, a responsabilidade, a determinação de andar no caminho do bem. Esse homem motivou a mensagem de hoje. E eu confesso para vocês que a ideia nessa mensagem, o tema, surgiu e quase morreu. Porque não se encontrou registro sobre esse homem, sobre a sua história. Então, confesso, a ideia estava quase morta e se passou a pensar num outro tema. Mas por essas coisas que a vida não explica, e tudo aquilo que a vida não explica, a doutrina explica, a ação dos amigos espirituais que nos incentivam, nos apoiam e nos inspiram pensamentos. E através de um pensamento inspirado, a ideia dessa mensagem reviveu. Ele está aqui hoje. Qual o pensamento? Simples. Alguns homens deixam biografias, outros deixam livros, alguns deixam bens, outros deixam exemplos a serem seguidos, verdadeiros legados que pedem continuidade. São exemplos que inspiram, são exemplos que não foram construídos apenas nas palavras, mas em ações.
verdadeiro e bem-sucedido exercício da fé viva, da fé com obras. Meus queridos, na vida, quando nós temos um propósito, quando a nossa vida tem um sentido, fica mais fácil caminhar. E este nosso irmão assim caminhou, assim fez o seu legado. Nós precisamos entender que a vida sem uma razão, sem um porquê, é uma vida difícil, é uma vida vazia de valores reais. Mas quando temos um porquê, as nossas dores se transformam em forças, os nossos fracassos em coragem, em aprendizado e coragem para seguir adiante. Porque a vida não pode parar em momento algum. Nada na vida é de repente. Tudo na vida é construção. As flores do amanhã dependem da semente do hoje. A vida não é colorida. Nós temos que colorir a vida no pincel das nossas ações, na tela da nossa existência. A vida não é fácil. A vida, ela é difícil na proporção das nossas forças. A vida, meus queridos, nos ensina inúmeras coisas. E uma das coisas que a vida nos ensina com grande grau de importância é que existe uma grande diferença entre um ser humano e ser humano. Eu vou repetir. Existe uma grande diferença entre um ser humano e ser humano. Poucos entendem essa mensagem. Para saber quantos, vamos nos perguntar: quantos Chico Xavier conhecemos? Quantas Teresa de Calcutá? Francisco de Assis? Bezerra de Menezes? E alguns outros. Não fica difícil perceber que todo aquele que tem, como eles tiveram, um sentido na vida, um propósito, uma razão, vivem felizes no crescimento espiritual. Tudo, as dificuldades passam a serem vencidas com alguma facilidade. Nós só precisamos caminhar. A vida é para ser vivida e não para ser admirada, não para ficarmos estacionados. A vida não apresenta um caminho para a paz. Nós não temos um caminho firme, porque a paz está em cada um de nós. E o jeito de caminhar é que nos dá firmeza, independente do caminho. Podemos titubear, podemos caminhar com a determinação de quem caminha pelas pegadas do Cristo, de quem caminha com fé em Deus. E esse irmão, a quem hoje a mensagem rende homenagem, caminhou pelas pegadas do Cristo, caminhou na confiança de Deus, de que seria possível fazer a diferença na vida das pessoas, na vida de irmãos necessitados que estendem a mão e rogam por socorro. E ele assim caminhou, e ele assim construiu a sua obra. Muitos não sabem sequer o seu nome inteiro, as suas dificuldades na vida, o seu caminhar, não sabem da sua luta, do seu desencargo. Mas muitos sabem de algo bem maior. Sabem que ele teve coragem, coragem de começar, coragem de continuar, a coragem de construir um legado de amor ao próximo. A sua obra foi feita, a sua obra foi realizada. A cada tijolo, a cada bloco assentado, as bênçãos divinas, mais do que o cimento, a tudo unia pela liga do amor fraterno. A sua obra
se edificou. Em cada tijolo, em cada bloco, um edifício. E a espiritualidade, através das bênçãos divinas, em cima desse edifício, construiu uma seara de amor ao mestre. Um castelo de amor fraterno. E essa obra vive até hoje. E ela vive na terra para os irmãos necessitados, como vive no firmamento para os irmãos da erraticidade, que aqui encontram uma porta aberta, a luz do Cristo, para a sua recuperação. Essa obra, meus queridos, continua viva, como toda obra que segue viva, é porque carrega dentro de si o espírito do seu fundador. É uma obra que continua viva a cada dia, a cada irmão, a cada irmã, a cada criança, a cada família amparada, a cada idoso amparado. E aqui cabe uma justa homenagem também a quem faz essa obra hoje viver. Porque a história dessa obra, que começou com esse nosso irmão, ela é construída a cada doação, que torna-se uma solidariedade divina, mas é construída por mãos, por irmãs e irmãos que aqui se dedicam para que essa obra continue viva. Sem eles, a obra não iria mais adiante. Então, o nosso eterno reconhecimento. E este nosso irmão vive essa obra. E está aqui, apesar de com certeza ter outras atividades na pátria espiritual, não descuide da responsabilidade da sua obra e nem da alegria de aqui estar presente, não para ouvir palavras de elogios, mas para sentir os corações que aqui pulsam nessa obra, as mãos amigas que aqui amparam todos os necessitados. Este irmão, com certeza, se sente feliz na sua jornada, no seu legado. E este homem, meus queridos, que não teve os seus legados, legados históricos, perdão, porque não teve tempo, porque ele trabalhou. A gente, quando trabalha, não tem muito tempo para aparecer. Nem tempo e nem preocupação com os holofotes. A sua obra representa hoje na espiritualidade, olhando lá de cima para cá, um porto seguro, um hospital de almas, um pronto-socorro de almas. Aqui se pratica a oficina da caridade, o estudo da doutrina e, através desse estudo, o intercâmbio com a espiritualidade amiga, com a espiritualidade sofredora. É um tempo. E a nós cabe a responsabilidade e a alegria de seguirmos nessa obra, de fazermos esse legado continuar vivo, através das nossas possibilidades e muitas vezes ir além, para que nos resta agradecer a esse irmão, mas um agradecimento também com as nossas fé vivas em nossas obras. Falar muito obrigado é pouco, falar parabéns é insuficiente. Por isso que nós temos que trabalhar junto a esse nosso irmão. E nós podemos então dizer obrigado. Perdão. José Antônio Gomes, Sola Gomes. Obrigado, José de Mococa, pela oportunidade de vivermos esse castelo, que possamos ter a sabedoria, ter forças para seguirmos esse legado, que possamos buscar um sentido da vida para nós próprios. E se tivéssemos
que responder hoje, qual é o sentido da nossa vida, o que responderíamos? José Sola respondeu. E nós? A humanidade procura por essa resposta desde há muito. Já evoluímos em Moisés, porque em Moisés passamos a falar de um só Deus. Desculpa. A falar de um só Deus. Em Moisés nós abolimos a lei de Italião. Acolhemos os 10 mandamentos. Com Cristo, tudo deveria ter ficado óbvio. O amor, a caridade, o perdão. Mas nós insistimos em não aceitar verdadeiramente, e não viver verdadeiramente os ensinamentos cristãos. Estamos no caminho, mas ainda não conseguimos. A doutrina tem um viés filosófico. Vamos recuar um pouquinho no tempo até Aristóteles, que nos disse do sentido da vida pela razão. Para ele, a vida teria sentido quando alcançássemos a felicidade plena. E o que era a felicidade plena para Aristóteles? Viver com sabedoria, viver com justiça, viver com equilíbrio, viver com responsabilidade. Isso era a felicidade plena para ele. A vida ganhava sentido quando nós realizássemos o nosso potencial. Se pegarmos Aristóteles e colocarmos dentro da doutrina dos Espíritos, nós vamos encontrar: porque o que quereis que os homens vos façam, façam vós a eles. Em Kant encontramos o sentido da vida na moral. Precisamos fazer o bem, não pelo dever, mas fazer o bem porque é o certo, sem recompensas, sem preocupação com recompensas. A razão da vida independe do prazer ou do sofrimento. Se olharmos na doutrina, vamos encontrar a correspondência na virtude da caridade. Em Sócrates, nos ensinou que o sentido da vida está no autoconhecimento contínuo e crítico, conservando a virtude, para ele, a ética. Uma virtude que ele prezava. Se nós jogarmos isso na doutrina, nós vamos encontrar quase com as mesmas palavras a reforma íntima, que precisamos trabalhar de forma constante. Então nós podemos agora nos perguntar: qual foi o sentido da vida de José Sola? Mas antes, mais 2 pontos sobre a filosofia. Primeiro, existem várias situações em que a filosofia nos dá um sentido da vida. Nós podemos classificar isso em 2 grandes grupos genéricos, generalizados. O primeiro deles, a filosofia falando, o primeiro deles: a vida tem um sentido, você deve encontrá-lo. O segundo: a vida não tem um sentido, você deve criá-lo. Ou seja, tem que haver um sentido. E ainda, segundo a filosofia, nós temos 2 datas realmente importantes na vida. As outras não contam. Apenas 2 são importantes. A primeira, a data do nosso nascimento. A segunda data importante na vida é o dia em que descobrimos o sentido da nossa vida. O dia em que descobrimos o porquê da vida, a razão da vida. Esse dia é importante. Esse dia muda a nossa trajetória. Esse dia muda, abre as nossas evoluções, o nosso progresso. Então, é a segunda data que realmente conta para nós.
as outras têm importância relativa. Então, não fica difícil acreditar que o irmão José Sola teve como o seu objetivo de vida a criação da sua obra. Ele viveu por esta obra, ele criou essa obra, ele deixou essa obra em legado, exatamente para servir ao próximo, não para si, para o próximo. Não para aquele próximo, não para esse próximo, mas para o próximo. Qual próximo? Aquele que está no nosso caminho e que precisa do nosso socorro. E nós temos condições, de uma forma ou outra, de dar alguma ajuda. Não podemos nos furtar. José Sola não se furtou. É evidente, meus queridos, quando nós falamos que o seu legado foi o sentido da sua vida, não significa que ele não amou a sua família, que ele não se dedicou à sua família, que ele não amou o seu trabalho, que não se dedicou a ele, que não procurou ser uma pessoa do bem. É evidente que sim. Mas ele teve a determinação, a convicção em Deus de criar esta obra. E ele teve uma convicção maior ainda, a de colocar essa determinação no seio da sua família, que segue com esse legado. É muito especial esse nosso amigo. É muito especial José de Mococa. Na vida, alguns nomes próprios carregam um sentido. José carrega um sentido hebraico, origem hebraica. Sabe o que quer dizer? Deus multiplica, Deus acrescenta. Parece que o nome José foi feito de encomenda para o nosso irmão José Sola, porque ele multiplicou a caridade, multiplicou o amor de Deus, ele semeou esperança em inúmeros corações que por aqui passaram, muitas vezes sem saber nem para onde olhar, de tão perdidos que estavam na vida, e a sua obra deu um sentido. José Sola, nós não temos palavras para lhe dizer obrigado, nem a José de Mococa, mas temos a obrigação de fazermos desse legado seguir adiante, firme, pujante. Um pouquinho de cada um gera muito em que nós podemos contribuir para este legado. E nós devemos fazer essas ações de caridade, meus amigos, não só aqui dentro do centro espírita. Num centro do interior existe, e acredito que em outros centros também, existe uma placa, uma espécie de cartaz que diz assim: tudo que você faz dentro do centro é só um treino, o jogo de verdade é lá fora. E eu peço licença a vocês, eu vou exemplificar isso em caráter pessoal. A minha esposa aqui dentro, ela fala assim: você é um perfeito espírito. E eu fico feliz. Mas quando o carro está se afastando do centro, ela fala para mim: não é bem assim, você é um perfeito espírito obsessor. Mas aí chega em casa, piora, porque ela fala: você é um perfeito espírito de porco. Olha, só deve ser entrega da sogra. Meus queridos, nós temos que levar para fora o Cristo que encontramos aqui dentro, principalmente na família. Nós temos que viver essa paz, viver esse espírito de caridade lá em casa, no nosso trabalho, na sociedade, ainda que em circunstâncias diferentes, evidente, mas não podemos esquecer os princípios dos ensinamentos cristãos, que valem em qualquer lugar, vale no centro, vale fora do centro. E a mensagem, que quase morreu, teria mais uma hora para falar, mas parece que não há tempo. Então, resta falar a vocês que a mensagem vê em cada semblante aqui presente o desejo de abraçar José Sola e abraçar José de Mococa em cada irmão, em cada irmã que por aqui passar. E aqui nós podemos então dizer, através desse desejo de abraço, aquele abraço de não ter hora para largar, nós podemos dizer:
Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, a nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando assim em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. E com certeza nos fala: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Obrigado, José Sola. Obrigado, José de Mococa. Obrigado à casa por mais essa oportunidade. Obrigado a todos vocês pelo carinho da atenção. E muita, muita paz a todos.